Que beleza! Mais uma vez aqui com a gente, já sinto o cheiro de sucesso. Carecas de saber! クラス60から9教師ソートと Para quem não sabe, isso quer dizer aula 69 com o professor Souto em japonês. Então, turma, como é que é essa primeira lei aqui? A primeira lei é o seguinte. O raio, este é o raio de luz incidente. Raio de luz incidente. Aqui é o raio de luz refletido. Raio de luz refletido. E aqui a linha normal, que é um referencial perpendicular à superfície refletora. Então veja bem, a normal é a perpendicular à superfície refletora, tá? O que diz a primeira lei? A primeira lei diz que no mesmo plano, olha aqui, imagina um plano olhando em perspectiva. No mesmo plano, você tem a normal, o raio incidente e o raio refletido, tá? Esta é a primeira lei. Então, o raio incidente, o raio refletido, tá? E a normal, ambos pertencem ao mesmo plano, que na matemática a gente pode chamar de plano alfa, esse plano alfa aqui, tá vendo? Então é fácil entender, tudo no mesmo plano. Não há possibilidade de ocorrer isso daqui, ó. Imagina aqui um plano de reflexão, tá? Ó, o raio incidente e o raio refletido não vai fazer isso, tá, turma? Isso aqui não. Eles pertencem ao mesmo plano, ó. Certo? O raio incidente e o raio refletido pertencem ao mesmo plano. Não tem perigo de fazer isso aqui. Você mantém o plano e o raio faz isso, tá? Essa é a primeira lei. A segunda lei é que este aqui é o ângulo de incidência e este aqui o ângulo de reflexão. Ambos têm a mesma medida. Ângulo de incidência tem a mesma medida do ângulo de reflexão. Essa é a segunda lei, tá? O que acontece é o seguinte que você tem que entender agora. Eu vou apagar e já faço um desenho para você entender que esse desenho cai muito em prova, tá? Então vamos prestar atenção, vale a pena eu desenhar direitinho, bonitinho, para você entender bem. Turma, e uma coisa importante é que, respeitando as duas leis, é claro, nós temos esse desenho aqui, ó, tá? Os raios incidentes paralelos, imagina os raios solares, e a reflexão chamada especular, tá? Esta reflexão é chamada de especular. Lembre, especular, como espetacular, tá? Os raios vêm paralelos e saem paralelos. Não é o que parece pelo meu desenho, mas eles saem paralelos, tá? Vamos tentar melhorar aqui. Muito bem, reflexão especular. O que acontece? Aqui, a segunda lei, ó, presta atenção, I igual a R. Mas nessa situação, como é que vai aparecer o desenho? Os raios, mais uma vez, paralelos, tá? Só que você tem que entender, ó, repare aqui, que nesta superfície, o I igual a R vai fazer com que o raio saia nessa direção. Mas se você pegar aqui uma tangente, aqui é I igual a R. Aqui também, ó, aqui vai aparecer o raio saindo assim, mas é I igual a R, turma. Ó. Se eu traçar aqui uma normal perpendicular à tangente nessa curva, aqui respeita o I igual a R. Parece que não, né? Essa é uma reflexão chamada difusa. Ó, aí o raio fazendo isso, tá vendo? O que dá a impressão que o aluno tem é que a segunda lei não estaria sendo respeitada aqui, mas está assim. Se você pegar aqui uma curva, ó, você tem aqui uma curva assim, tá? Vou aumentar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, presta atenção. Se você traçar aqui uma linha tangente, que é perpendicular à direção radial, que aqui você tem o centro da curva, né? Aqui não é o raio da curva? Ó.
raio da curva aqui. Essa não é a tangente, a curva? Ô, turma, essa daqui é a normal. Ó, o raio incidente tem o mesmo ângulo do raio... Nossa! O raio incidente tem o mesmo ângulo... Vixe! Aqui o meu desenho deu uma... Vamos melhorar isso aqui. Ó, tá vendo? Esses dois ângulos são congruentes. Eles têm a mesma medida. Esse é o raio incidente e esse é o raio refletido. Claro que a primeira e a segunda leis, elas estão agindo aqui também. Mas olha como é que ficou a reflexão do raio, tá vendo? Então essa reflexão que você está vendo aqui é chamada reflexão difusa. Deixa eu escrever aqui em cima. Ó, então essa reflexão que você está vendo aqui, tá? Ó, os raios todos perdidos aí, parece que eles estão, né, perdidos, mas a segunda lei vale aqui direitinho, tá? Então a reflexão difusa. Agora vamos para o espelho plano, perfeitamente liso, perfeitamente plano, tá? Turma, nós temos aqui um sistema óptico que é o espelho, tá? A franja significa que ela não reflete nada. Quem reflete é a parte onde não tem a franjinha. Então, a parte de cima. Então, vamos ver. Ó, nós temos aqui raios de luz saindo dessa lâmpada incandescente de várias direções, tá? Então, vamos pegar essa direção primeiro, tá? Vamos pegar o seguinte, ó, repare. Se eu fizer uma projeção ortogonal aqui desta lâmpada, que é o que vai acontecer fisicamente, nós vamos pegar aqui a mesma distância, ó, repare. Tá? Ó, se eu fizer isso, eu tenho aqui o mesmo ângulo, ó, o ângulo de incidência igual ao de reflexão, tá vendo? Temos isso. Aí, eu vou pegar um outro ponto, ó, vem para cá e faço a mesma coisa. Ó, vai acompanhando o desenho. Aqui, olha lá o raio refletido, tá vendo? O ângulo de incidência é igual ao de reflexão aqui também. Certo? Vamos pegar mais um? Para você entender o que eu estou falando. Então, mais um raio aqui. Aqui um raio refletido, tá? Ó. O que acontece? Aqui nós temos um observador. E aqui é o globo ocular do observador, tá? Uma pessoa olhando aqui. O que ela vai enxergar? O cérebro dela registra, olha só, prolongando os raios emergentes, nós temos aqui a imagem, tá? Aqui é a imagem. Então, por que este é o objeto lâmpada? Porque no sistema óptico os raios incidem no sistema óptico. E eu não preciso prolongar. Tá? Então, esse daqui é um ponto, objeto, real. Aqui, para eu encontrar o vértice do pincel luminoso emergente, eu tive que prolongar. Então, aqui é ponto, imagem, virtual. Ponto, imagem, virtual. Então, o que nós precisamos saber? Primeira coisa, que o espelho forma uma imagem virtual. Que outra coisa? Há uma simetria, isto é, a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Então eu vou colocar aqui o I, que é a imagem. Então qual é a característica? A imagem forma-se, aqui no caso, abaixo, né, do espelho, tá? Ou, numa situação prática, esse espelho na vertical, a imagem forma-se atrás. A distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Tá? Mais uma vez, traçando aqui as linhas tracejadas perpendiculares ao espelho, veja, este ângulo é congruente a este. Ó, vou traçar aqui uma normal, repare aqui. Este ângulo congruente a esse, quer dizer, o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Claro que nós vamos trabalhar, resolver exercícios envolvendo isso, porque isso cai muito em prova, né? Olha lá, mais uma vez,
É que aqui eu deveria colocar, porque os ângulos são diferentes, então 2 risquinhos, aqui 3 risquinhos. Mas você já viu que o ângulo de incidência, repito, aqui é a linha normal perpendicular à superfície do espelho. Tá? Então, é isso que você precisa saber por enquanto. Turma, vamos entender isso aqui. Ó. Nessa reversão, ou imagem enantiomorfa, você tem que ver, este é o objeto. Como é que ficaria a imagem da palavra escola? Tá? Aquele mesmo esquema da ambulância, que ela está escrita invertida. Então eu faço assim, ó. A letra A eu vou inverter de posição. Então olha a letra A como é que aparece na imagem. Não muda nada. A distância do objeto à imagem é igual... A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho, tá? Olha o L como é que você tem que escrever. Invertido, tá vendo? O O não vai mudar nada, né? A palavra, olha o C da escola, como é que vai ficar? Invertido. Olha o S. Cuidado que o S... A ponta do S aqui fica voltada para cá. E a base do S fica para cá, né? Então, se esse risco está assim, aqui vai ficar assado, né? Ó, se esse risco é assim, tá vendo? Esse vai ficar assado. Então, olha o S, como é que você vai escrever. Tá vendo? Esse é o S. Ó, o S... Vou fazer aqui embaixo. Vamos fazer aqui embaixo? Olha o S, como é que está aqui. Tá vendo? Como é que o S vai ficar? Ó, esse bracinho aqui e esse bracinho aqui, olha lá. É isso que tem caído muito em prova, tá? Para você saber o desenho, como é que fica. Tá bom? Aqui ficou muito maior, mas dá para enxergar, né? Deu para ver o que é, né? Olha lá. Algo parecido com isso, tá bom? Deixa eu melhorar esse S. Melhorar o S, ó. Vai ficar assim. Assim, assim. Tá? E o E, como é que fica o E? Ó, o E é fácil, né? O E vai ficar assim, tá? Então essa é a reflexão da palavra escola no espelho. Turma, esse é o motorista, tá? Vamos chamar de M. O motorista que é o observador. Esse é o espelho do carro, é o retrovisor, tá? Retrovisor. Como é que eu faço o campo visual? Você vai pegar uma linha e continuar esse espelho, ó. Uma linha tracejada. Igual a ideia da imagem do objeto, é a mesma coisa. Tá? Você vai pegar o quê? Você vai pegar agora uma linha perpendicular à continuação do espelho. Então, bom, faço isso daqui. Veja o motorista como um objeto, tá? À mesma distância, vamos colocar aqui a imagem do olho do observador, tá? Que é do motorista. Agora, eu vou ligar as duas extremidades do espelho. Vamos ligar as duas extremidades do espelho. Essa daqui e essa daqui. Tá? Então veja bem. Esse aqui, ó, esta área aqui é o campo visual do espelho. Tá? Este é o campo visual. Então vamos entender uma coisa. Se alguém estiver nessa região, por exemplo, este pontinho, este observador enxerga esse pontinho. Olha lá. Imagina como se esse daqui fosse uma abertura, fosse uma janela. O espelho agora virou uma janela, uma abertura. Tá? E aqui é o observador. Ó. Esse é o globo ocular do observador. Aqui é o globo ocular, como se o observador estivesse aqui, tá vendo? Então, o que ele está vendo através dessa janela? Este ponto A, este ponto B está dentro do campo visual, o C estaria fora do campo visual, o D também estaria fora do campo visual, entendeu? E essa é uma perpendicular. Então, o que você tem que fazer? Você vai pegar a mesma distância, o mesmo procedimento, tá?
O observador está aqui, este é o observador. Então, repito, pega aqui o observador, faz uma projeção para cá. Deixa eu melhorar essa caneta aqui. Aqui é o observador. Faz uma projeção do outro lado, uma simetria. Simetria que ambos estão à mesma distância desse segmento de reta, né? Pronto. Fiz a projeção. Então, A e B estão dentro do campo visual, C e D estão fora do campo visual. Turma, olha aqui, ó. A verdade aqui, essa questão tem caído muito. Importante é que essa pessoa é você em frente ao espelho, objeto. Essa é a sua imagem, certo? E eu quero dimensionar esse espelho. Quero saber qual é o tamanho do espelho ideal para eu me ver de corpo inteiro. E qual é a distância do espelho ao chão para que ele fique perfeitamente projetado. Então, o que acontece? O examinador ele vai te passar duas distâncias. A distância da cabeça, do topo da cabeça, ao chão, a gente vai chamar de Hzão, e a distância do olho até o chão, tá? Que eu vou chamar de Hzinho. Tudo bem? Então, preste atenção nisso. Porque, claro, eu preciso me ver de corpo inteiro. Então, o que acontece aqui, ó? Acontece aqui que eu vou... Aqui é o globo ocular, né? Então, eu estou vendo o meu pé. Estarei vendo o meu pé. E estarei vendo o topo da minha cabeça. O que eu vou ver, o que eu estarei vendo é a minha imagem. Né? Esta é a minha imagem, certo? Olha o espelho aqui, ó. Esse aqui é o espelho. E o tamanho do espelho eu vou chamar de E. Vamos colocar aqui, ó, E. Esse é o tamanho do espelho, tá? Tamanho do espelho. Vamos lembrar que a distância, e aqui a franjinha, mostrando que a parte espelhada está voltada para o observador. A distância do observador ao espelho é D. E a distância da imagem ao espelho também é D. Vamos lembrar da ideia da simetria, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho o Hzão e o Hzinho. O Hzão é a distância do topo da cabeça, também da imagem, porque aqui o tamanho da imagem é idêntico, é o mesmo. E aqui nós temos o Hzinho, que é a distância do olho da imagem ao chão. Turma, usando semelhança de triângulos, o que nós vamos ter? Vamos entender aqui, ó. A altura, ou melhor, a base desse triângulo, que é o Hzão, repare, a altura, pode ser essa altura, aqui vamos chamar de base, a base do triângulo, desse triângulo maior, ó, olha, a base é Hzão. E a altura é 2D. Ó, repare que a altura é o lado perpendicular à base. Lembra disso? A base, o lado perpendicular à base, eu chamo de altura. Então, a base do triângulo está para a altura. No caso do triângulo maior aqui que você está vendo, é 2D. Olha que interessante. Assim como o tamanho do espelho está para D. Olha aqui, ó, o triângulo menor agora. Assim como o triângulo menor, a base do espelho, a base do triângulo está para a altura do triângulo. Ó. A base do triângulo está para a altura. Então, ó, o triângulo maior, olha o triângulo maior aqui, base Hzão sobre 2D. Assim como E, que é a base desse triângulo menor, sobre a altura do triângulo menor. Lembre-se, mais uma vez, que esse triângulo menor, ele tem altura D, e a base dele é E. Simplificando aqui, qual é o tamanho do espelho? É sempre a metade da altura da pessoa. Então, o tamanho do espelho é sempre a metade da sua altura. Outra coisa importante,
não depende da distância que você está ao espelho. Olha aqui, eu não simplifiquei? Então, a qualquer distância que você não acredita nisso, tá? Porque você estaria usando a intuição. E a lógica, ela está bem distante da intuição, né? Então, por isso que você não acredita. Mas basta fazer um projeto desse, matematicamente eu te provo. E na realidade eu tenho isso em casa. Isso é verdadeiro, totalmente provado, é fácil. Eu provei para vocês matematicamente agora, tá? Agora veja bem, vamos pegar esse triângulo agora aqui, ó. O triângulo maior, que é esse aqui, tá? Vou fazer até uma ondinha para você não confundir, ó. Vou pegar agora este triângulo aqui, tá certo? Veja bem, olha o triângulo aqui. Olha, agora a distância do espelho ao chão, qual que vai ser? Vamos chamar de L, tá? Então repare na semelhança de triângulos, ó. O triângulo maior, o Hzinho está para 2D. Então eu vou usar o Hzinho está para 2D. Assim como o tamanho, esse tamanho do triângulo, essa medida, que é a distância do espelho ao chão, que é o L, está para D. Então a distância do espelho ao chão está para D. Mais uma vez eu simplifico. Turma, qual é a distância do espelho ao chão? A metade da distância do seu olho ao chão. Isso aqui você pode decorar, não tem problema. Então, qual é o projeto do espelho? O tamanho do espelho é metade da altura da pessoa e a distância do espelho ao chão é metade da distância do olho dele ao chão. Tá? Então eu vou medir essa altura aqui e vou medir essa altura aqui. Você vai lá, mede a sua altura, manda ele fazer o tamanho do espelho. Divide por 2, é claro, né? Você pega a sua altura, divide por 2 e manda fazer o espelho. Pega a distância do olho ao chão, divide por 2 e essa é a distância que você vai colocar na parede.